Bom, legal. Hoje é dia 16 de setembro de 2025. Mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 2. Vamos continuar estudando a parte de SQL. E eu vou mostrar para vocês hoje alguns recursos adicionais para que vocês consigam fazer os exercícios, né? Lembrando que o nosso objetivo é fazer os exercícios de nível 3 para começar, aqui do site sqlweb.com.br, exercícios de nível 3. Para fazer esses exercícios, nós precisamos conhecer os comandos SQL. Nós temos, como eu mostrei na aula passada, ó, uma questão. Deixa eu trocar essa pergunta aqui. Temos uma questão, e para atender essa questão, nós precisamos fazer um comando SQL no banco de dados. Esse comando deve trazer a resposta desejada por esta pergunta. Aqui nesse exemplo, ó, a pergunta é mostrar o nome dos pacientes que não tenha no nome a letra F. Essa aqui deveria ser uma questão que vocês já conseguem fazer. Por quê? Porque vocês já estudaram as funções 6.3.2. Esse exercício pede para mostrar o nome dos pacientes que não tem no nome a letra F. Então, olha só. Vamos olhar para o projeto do banco de dados desse exercício. Tem aqui a tabela de pacientes. A tabela de pacientes tem a coluna código, que é integer, a coluna nome varchar de 45, nascimento date e sexo char de 1. Ok. Então, eu preciso mostrar o nome dos pacientes. Se é para mostrar, eu uso o comando select. O comando select é um comando de consulta, já expliquei isso na aula passada. Esse comando, quando ele é processado lá no banco de dados, o software de banco de dados devolve uma matriz, que eu chamei de matriz resultante, né? Nesse caso aqui vai ser uma matriz de uma única coluna, e essa coluna tem o nome dos pacientes. A tabela necessária para trazer essas informações é a tabela de pacientes. E eu tenho que colocar uma condição aqui, né? Só me interessa paciente que não tem a letra F no nome. Então, vamos lá. O que eu tenho que trazer da tabela pacientes? Eu tenho que trazer a coluna nome. Segundo exercício, é para mostrar o nome dos pacientes que não têm a letra F no nome. E que não tem a letra F no nome, eu vou ter que fazer aqui na cláusula where. É na cláusula where que eu crio regras para separar os dados que me interessam daqueles que não interessam. Nesse exercício, interessa só paciente com o nome que não tem letra F. Como é que eu faço para pegar no nome do paciente, que é uma coluna varchar de 50, e separar as que têm a letra F ou não têm a letra F? Aí entra aquilo que eu expliquei para vocês. Ó. Se você conhece as funções que eu pedi para vocês estudarem, aqui tem uma... dá para fazer duas formas, tá? Mas aqui tem uma função que é a função locate, de localizar, ó. Essa função, ela localiza alguma coisa dentro de alguma coisa. Olha esse exemplo aqui. Localiza a palavra bar dentro da palavra full bar bar. O que ele devolveu? 4. O que significa esse 4? Significa que esse bar, ele foi encontrado na posição 4, que é essa posição aqui, ó. Se você olhar no exemplo do manual, ó, F-O-O-B. Então, o F é 1, o O é 2, o outro O é 3 e esse B é 4. Então, a palavra bar foi localizada na posição 4 dessa outra palavra que foi passada aqui. Isso me leva a concluir que se esse locate devolve um número maior do que 0, significa que ele encontrou. Olha esse outro exemplo. Localiza X bar dentro de full bar. Voltou 0. Por que voltou 0? Porque ele não achou. Então, se ele não acha, ele devolve 0. Se ele acha, ele devolve o número da posição onde ele encontrou. Isso significa dizer que eu posso colocar aqui na cláusula where o seguinte: locate, eu quero localizar a letra F dentro do nome do paciente. E se isso for igual a 0, significa que ele não achou a letra F no nome. E não existe. Então é esses o que me interessa, ó, porque o exercício pede
nome dos pacientes que não tenha no nome a letra F. Então, o locate vai atuar procurando a letra F no nome, e se ele devolver 0, significa que ele não encontrou. A gente pode executar o comando aqui para ver o resultado. Todos esses nomes de pacientes que você estiver olhando aí, ó, você vai ver que em nenhum deles você vai encontrar a letra F. Provavelmente, então, esse nosso comando está correto. Para testar, a gente manda corrigir resposta, e ele dá a resposta correta. Ok? Então, tudo que a gente está estudando aqui do manual, da parte dos comandos SQL, a intenção é aprender a fazer os comandos SQL, e aí as funções vocês já estudaram, mas agora nós estamos atuando nessa parte aqui do SQL. Quer ver? Ó? Nós estamos estudando essa parte aqui do manual, 6.4, que é a manipulação de dados. O insert nós já estudamos no mês passado. Começamos a estudar agora a parte do select, e mais para frente nós vamos ver update e delete. Tá? Então aqui no select, ó, nós estamos estudando esse comando. Nós fizemos select alguma coisa, from a tabela, e na cláusula where nós estamos especificando condições para separar os dados que nos interessam para atender os exercícios em questão. Bom, vamos retomar aqui então. O que eu quero mostrar para vocês hoje aqui do manual são algumas funções. Deixa eu ver onde eu acho elas aqui. Aqui. Vamos ver o título desse negócio aqui. Aqui no manual, está falando que são as funções group by. Então, eu já vou explicar para vocês o que é o group by e o que são essas funções. Essas funções que estão aqui como group by, elas funcionam com e sem o group by, tá? Então, eu tenho a função count. Essa função, ela faz a contabilidade, ela conta a quantidade. Então, count, tem a VG, que faz a média, min pega o menor valor, sum pega a soma, e assim sucessivamente, tá? Então, deixa eu começar a mostrar para vocês. Ó. O que é o count? Tá, vamos lá, vamos testar esse count aqui. Eu vou pegar o nosso banco de dados. Nosso banco de dados cinema. Vamos lá pegar PMyAdmin. Banco de dados cinema. Aqui no banco de dados cinemas, eu vou usar a tabela de cidades, tá? Tem aí várias cidades cadastradas, certo? Então, aqui no SQL, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso... Aqui, ó, menos, transforma em comentário, tá? Então, eu pus menos para ele desprezar essa cláusula where aqui, porque eu vou usar ela depois, não vou usar ela agora. Então, na tabela de cidades, eu quero mostrar o ID da tabela cidades. Quando eu mandar executar, ele me traz uma matriz resultante composta dos IDs das cidades. Deixa eu mostrar todas as cidades aqui. Ó. Olha o tanto. Quantas tem? Vou contar? Não, vou pedir para ele contar para mim. Então, aí que tá. Ó. Quando eu uso aqui a função count, o que eu estou falando para o software de banco de dados? Eu não quero mais que você me mostre o ID das cidades. Eu quero que você conte para mim quantos IDs tem nesse cenário. Quando eu executar aqui, ele vai me dar só uma resposta. Ó. Ele achou 80. Então, existem 80 cidades. Mais especificamente, ele achou 80 IDs na tabela cidades. Na cláusula where, o que eu posso começar a acrescentar? Eu posso querer saber, por exemplo, e aí é outra coisa que vocês já deveriam também, acho que já saber um pouquinho, porque vocês estudaram as funções, né? Eu quero saber quantas cidades tem o nome iniciado com uma vogal. Olha que legal essa pergunta. Eu tenho 80 cidades, nós já vimos. Quantas cidades tem o nome iniciado com uma vogal? Então eu vou fazer o seguinte, como é que eu vou descobrir isso, né?
Para saber se é iniciado com vogal, eu tenho que pegar a primeira letra do nome da cidade. Para pegar a primeira letra do nome da cidade, left, nome, vírgula 1. Vocês já sabem que esse left pega um pedaço à esquerda. Esse pedaço tem um caractere. Se eu pegar o primeiro caractere à esquerda de uma palavra, eu pego a primeira letra. E aí, eu ainda não ensinei para vocês o in, mas eu vou ensinar agora. Essa primeira letra tem que ser igual à letra A, ou, aí, ó, vou colocar todas as condições aqui. Então tem a primeira, que é essa aqui. Vou botar mais aqui. São 5. A, E, I, O, U. Então, 1, 2, lá, 5. Então, ou a primeira letra vai ser A, ou vai ser E, ou vai ser I, ou vai ser O, ou vai ser U. Então, o que eu fiz? Na cláusula where, que eu já expliquei, que é similar a um if do algoritmos que vocês já estudaram, eu pego a primeira letra e essa primeira letra tem que ser igual a A. Ou essa primeira letra pode ser igual a E. Ou essa primeira letra pode ser igual a I, O, U. Certo? Se eu mandar executar isso, ele está falando para mim que deu erro. Ah, por que deu erro? Vamos ver. Quem sabe onde está o erro aí? Por que deu erro? Não. Esse OR aqui está sobrando. Eu dei Ctrl+C, Ctrl+V. E aí o último OR, teoricamente, teria que ter mais um pedaço. Então eu apago esse OR aqui. Agora faz sentido. É A, ou E, ou I, ou O, ou U e acabou. Vamos executar? Ele está falando que são 15. 15 cidades que tem. A gente pode até abrir aqui, ó. Vamos ver, será que é de 80? Não ficar contando isso, hein? Ah, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode colocar em ordem alfabética, clicando no nome, ele vai mostrar quantos tem aqui com a letra A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com a letra A. 8 com a letra A. 9, 10. 11, 12, 13, 14. 14, 14, 14, 15 com Uberaba. Acabou. Bateu, ó. 15, certinho. Certo? Então, vamos lá. Recapitulando. Quando eu uso a função count, eu já não quero mais aquela matriz com todos os dados. Eu quero que a função conte para mim quantas linhas tem. Tá? E aí eu quero ensinar um negócio para vocês para facilitar isso aqui, ó. Não sei se vocês vão se lembrar, deveriam, porque vocês são novos, devem ter estudado recentemente isso no ensino médio ou um pouco antes. Teoria de conjuntos. Lembra? Está contido? Não está contido? Não lembra? Mas é fácil. Aqui pra gente é muito fácil. O que eu vou fazer? Eu vou trocar tudo isso aqui, ó, pelo seguinte. Aqui eu tô pegando a primeira letra do nome da cidade. Aí eu tenho esse in. Esse in significa está contido. E está contido dentro de um conjunto que eu vou criar. Esse conjunto que eu vou criar vai ser entre parênteses, e nesse conjunto eu vou pôr a letra A, vou pôr a letra... Ih, caramba. A letra E, vou pôr a letra I, vou pôr a letra O e vou pôr a letra U. Então aqui eu tenho um conjunto de valores. E aí, esse in, eu falo o seguinte, esse cara aqui, que é a primeira letra do nome, tem que estar contido nesse conjunto de valores. Se está contido, me interessa. Se não está contido, não me interessa. Ok? Isso vai produzir o mesmo resultado, olha lá, ó. Vai dar os mesmos 15. Por que dá os mesmos 15? Porque é a mesma coisa. Ó, essa primeira letra aqui, ó, ou ela é igual a A, ou ela é igual a E, ou I, ou O, ou U. Se está contido aqui, me interessa.
Então, percebe que eu escrevi menos? Economizei um pouco? E aí, já adiantando para vocês, do mesmo jeito que eu tenho esse in, que é está contido, eu também tenho not in. O que é o not in? Não está contido. Então, essa primeira letra aqui, ó, ela não está contida aqui. Isso significa dizer que vai voltar o quê? O que não é vogal. Para a gente ver isso melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse count e vou mandar mostrar aqui, ó, o nome da cidade e o ID, tá? Então vamos executar de novo. Ah lá. Não é vogal. Você vai ver que o nome de todas as cidades que aparecem aqui, nenhuma começa com vogal. Por que nenhuma começa com vogal? Porque eu estou pegando a primeira letra do nome da cidade e eu falo que eu não quero ela contida nesse conjunto de valores. Se eu coloquei aqui as vogais, consequentemente, não volta nenhuma cidade como vogal. E se eu deixo o in, vai ser o contrário. Eu quero que a primeira letra esteja contida nesse conjunto de valores. E aí, ó, você vai ver que todas as cidades que aparecem aqui agora no resultado, todas começam com A, E, I, O ou a letra U. E uma coisa interessante, esse banco de dados aqui que nós criamos ele não sensitivo. E nós criamos ele de uma forma que o A, com acento ou sem acento, maiúsculo ou minúsculo, é exatamente a mesma coisa. Porque aqui eu coloquei tudo minúsculo. Quando eu crio um banco de dados, eu falo para o software de banco de dados se eu quero que esse banco de dados trate A maiúsculo com A minúsculo diferente. Se eu falar isso, ele vai tratar como se fossem dois caracteres diferentes. Se eu não falar, ele trata tudo como a mesma coisa, que é o normal que as pessoas usam, tá? Que é o mais comum de se usar aí nos sistemas. Então, já mostrei para vocês o count, já mostrei, aproveitei, mostrei o in e o not in. Agora, vamos voltar aqui, porque além do count, nós temos as outras funções. Nós temos a função AVG. Essa função AVG, ela mostra, ela calcula a média. Deixa eu ver onde eu posso calcular essa média aqui num lugar legal. Espera aí. Nos ingressos, tem o preço, tem o valor. Olha que legal, na tabela ingressos tem a coluna valor. Aí se eu vier na tabela ingressos, eu posso fazer o seguinte, eu quero saber qual que é a soma do valor dos meus ingressos. Posso querer saber qual que é a média do valor dos ingressos. E aí, aqui eu vou deixar comentário, porque por enquanto eu vou executar de todos os ingressos que eu tenho. Então, recapitulando, eu quero mostrar o somatório do valor de todos os ingressos, quero mostrar a média do valor de todos os ingressos. Essas informações estão na tabela de ingressos. Por enquanto, como eu não usei o where, ele vai pegar todos os ingressos que tiver lá. Então, olha só, foi R$ 39.908,06 o valor total de ingressos vendidos de todos os cinemas, de todos os ingressos desse banco de dados. O que dá uma média de R$ 33,09 por ingresso. O que é a média? É somar o valor de todos os ingressos e dividir pela quantidade. Então, o banco de dados já faz essa conta para mim. A função AVG, ó, calcula a média para mim. Beleza? Então, a gente já entendeu a média. Ó, mas além da média, tem o min também, que é o mínimo. Qual que é o menor valor de ingresso que a gente tem? Então, eu posso pôr aqui para me ver também, ó. Vírgula, min valor. Ele vai me falar qual foi o ingresso mais barato pago nesse cinema. Foi R$15, ó. O menor valor que tem de ingresso é de R$15,03. Do mesmo jeito que tem o min, o SAM nós já vimos para somar. Já estou usando o SAM, o AVG e o min, né? Agora o próximo, ó, o SAM eu já mostrei. Aí tem aqui, ó, para quem gosta de matemática, um pouco de estatística, desvio padrão, variância, e aí é lá para estatística mesmo, tá? Mas está faltando algumas funções que não estão aqui. Eu vou lembrar de cabeça.
Vou lembrar de cabeça. Quais que tem aqui? Tem o Sun, Min, além do Min tem o Max, que pega o maior valor. Vamos executar. Olha lá, ó. O ingresso mais caro custou R$40, o mais barato custou R$15,03. Se eu somar todos os ingressos, dá 39 mil. Na média, 33,09. Tá vendo? Deixa eu lembrar o que mais. Sun, AVG, Min, Max. Eu posso pôr um count aqui também, que a gente tinha feito, né? Count. Aí o count eu posso pôr no ID, né? Porque o count ele vai contar a quantidade e a quantidade tem que estar só preenchido. Eu posso usar o ID. Se tiver algum ingresso com nu, ele não conta, né, no valor. Então, deixa eu executar. Olha lá, ó, foram 1.206 ingressos vendidos. O mais caro custou 40, o mais barato custou 15. Na média, sai 33,09. Como é que a gente calcula essa média aqui, hein? Olha só, a gente pode até testar aqui, quer ver? Ó? Se eu pegar um total de R$ 39.908,06, que é o SAM, e dividir pela quantidade, que é 1.206 vai dar igual 33,09. Aqui, ó, 33,09, que é a média, tá vendo? Então, ó, o AVG já calculou essa média para mim. Eu não precisaria pegar o somatório e dividir pela quantidade. A função já faz essa conta para mim. Eu acho até que existem outras funções, mas aí com o tempo a gente vai vendo as outras, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje... Bom, aqui deixa eu só fazer mais alguns detalhes. Ó. Isso que eu estou mostrando para vocês é de todos os ingressos. Mas e se eu quisesse mostrar somente dos ingressos vendidos no ano de 2004? Aí, ó, se você não estudou as funções, você não consegue resolver o problema. Porque no ingresso, ele tem o dia. Olha o dia aqui. Esse dia, ele é o quê? Date, date time, vamos ver? Na tabela ingressos. Tabela ingressos, as colunas estão aqui. O dia é date, ó. O dia é date. Então, eu tenho a data do ingresso. Como é que eu faço para pegar só no ano de 2024? Eu vou usar a função year. Essa função year, ela extrai o ano de um date, date time. Pego aqui a coluna dia. Essa coluna dia, na tabela de ingressos, é que tem a data do ingresso. E falo que só me interessa se o ingresso for com ano igual a 2024. Olha o que muda. Qual que foi o somatório dos ingressos vendidos em 2024? 7.311. Na média, R$ 27,00 por ingresso. O mais barato foi 15,03. O mais caro, 39,88. Foram 265 ingressos. Estou começando a fazer estatística da minha rede de cinema. Estou começando a ver quanto que eu vendi de ingressos no ano passado. Certo? Vamos mais. Olha o tanto que isso aqui é legal, gente. Veja bem. Vocês já estudaram algoritmos. Vocês estão começando a ver uma linguagem de programação. A gente está estudando um pouco de Java. Em falar nisso, sexta-feira eu vou explicar aquelas atividades todas. Todos aqueles códigos que vocês digitaram, compilaram e rodaram, eu vou explicar e depois nós vamos ver se a gente faz algumas coisinhas com aqueles códigos que a gente está aprendendo. Para fazer essa mesma coisa aqui, gente, usando algoritmo, ia dar um trabalho do cão. É coisa para 20, 30, 40 linhas de código. Dá para fazer, tipo assim, um algoritmo conectado com os dados e escrever esse código do SQL? Essa é a lógica. Quando você usa, por exemplo, um caixa eletrônico, ali tem um aplicativo que está rodando, que foi feito em algum algoritmo. Embutido dentro desse algoritmo, tem códigos SQL que esse algoritmo envia para o data center do banco para trazer os dados para ele mostrar para você. Então, quando você no caixa eletrônico pede um extrato, tem um aplicativo que foi feito com um algoritmo. Dentro desse aplicativo, vai enviar lá para o banco de dados, me dá os últimos 20 lançamentos da conta corrente tal. É isso que a gente está fazendo em SQL. O algoritmo vai mandar esse SQL para o data center do banco, vai voltar só os dados que ele pediu e ele vai imprimir no extrato e te dar o papel.
Então, olha só que interessante. A sua pergunta é muito boa, porque pensa o seguinte: se você é craque de SQL, você manda o comando para o banco de dados para ele já te dar a informação prontinha. O banco de dados te dando a informação prontinha, o seu algoritmo fica tranquilo. Você evita dor de cabeça de ter muito código dentro do algoritmo. Se a informação já vem do banco de dados prontinha, dentro do algoritmo você só faz o que precisa. Se manda para a impressora, linha a linha, ou apresenta na tela do caixa eletrônico, coisa do tipo. Certo? Então aqui, ó, eu do nada aqui, eu levantei aqui quanto que faturou a rede de cinemas no ano de 2024. Certo? Aí, eu vou até deixar essa tela aqui, porque a gente vai voltar nela daqui um pouquinho. Eu vou passar para cá, eu quero mostrar para vocês uma outra situação. Se eu mandar visualizar as tabelas de cidades aqui. Deixa eu ver. Talvez eu seja melhor na tabela de estados. A tabela de estados ela é menor, dá para fazer o que eu quero mais facilmente, tá? Eu vou pegar essa tabela de estados, eu vou copiar ela para o Paint. Deixa eu botar aqui que eu vou explicar para vocês. Eu estou trazendo para cá a tabela de estados. Pegar o finalzinho, eu fui até Rio de Janeiro. Então, eu vou pegar agora de Rio de Janeiro até Sergipe. Pronto. Pronto. Estou colocando aqui, ó, a tabela de estados. Deixa eu ver se eu faço isso aqui mais bonitinho. Isso para cá, isso aqui eu consigo esconder, só não lembro aonde. Caramba. É no Visibir aqui, ó. Vou tirar essa... Não era barra de status que eu queria, não. Era essa... Ah, tá bom assim mesmo. Deixa eu pegar isso aqui e colocar aqui embaixo. Ó, opa, vou ter que aumentar mais um pouquinho aqui. Beleza, então peguei a tabela de estados. Vamos lá. Você está olhando para essa tabela aí. Se eu te pergunto, quantas cidades tem em cada estado? Nessa tabela de cidades, você só tem a sigla do estado e o nome da cidade. Então, eu imagino que... Ah, deixa eu consertar aqui, porque o Rio de Janeiro ficou 2 vezes, ó. Pronto. Beleza. Então, eu imagino que, ou se você faz um algoritmo, ou se você vai fazer isso manualmente, para você me dar a resposta de quantas cidades tem em cada estado, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar as cidades e separar em grupos, usando como critério a sigla do estado. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte. Nossa, gente, viajei na maionese. Desculpa, aqui eu tenho os estados. Ai, gente, foi mal. Vou pegar algumas cidades, tá? É na tabela de cidades mesmo que a gente vai fazer isso. É porque a tabela de cidades é maior, então eu vou pegar... não vou pegar todas, mas a lógica que eu vou fazer aqui se aplica a todas, tá? Ó, vou pegar essas cidades aqui, deixa eu colar lá no Paint. Cabe mais algumas. Depois de xorroxó, eu vou pegar mais essas aqui. Pronto. Cola aqui, traz para cá. Ah, desculpa, agora vai dar certo o raciocínio que eu estava fazendo. Você tem aqui, então, a tabela de cidades. Nessa tabela de cidades, você tem o ID da cidade, o nome da cidade e a sigla do estado. Então, se eu te perguntar quantas cidades tem em cada estado, você, teoricamente,
vai fazer o quê? Você vai separar os dados. Aqui a gente tem só uma amostra pequena, deve ter umas 20 linhas aqui. O banco de dados, às vezes, tem 5 milhões de linhas. Então, o que eu vou te mostrar aqui é a mesma lógica que o software de banco de dados vai aplicar lá na tabela com 5 milhões de linhas, 200 milhões de linhas, tá? Então, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero quantidade de cidades por estado. Então, o que eu preciso fazer na minha lógica? Eu preciso pegar, isso aqui é MG. Então, eu vou criar um grupinho aqui para MG. Isso aqui é MA. Vou criar um grupinho para MA. Cadê os outros MG? Tem mais um MG aqui. MG é para cá. Outro MG aqui. O que eu estou fazendo manualmente? Eu estou separando as cidades em grupos. Qual é o critério para criar o grupo? O conteúdo da coluna Estado. Acabou Minas Gerais. Ó, tem duas do MA aqui, ó. MA é aqui. Vamos ver o que é mais. Ó, mais duas MA aqui. Outra MA aqui. Codó. Acabou. Vamos pegar aqui agora. Pernambuco. PE. Vamos fazer o PE em outro canto. PE vai ser aqui. PE vai ser aqui. Tem mais PE, tem mais um PE aqui. PE aqui. Ah, não tem mais PE. Vamos pegar Bahia agora. Fazer outro grupo em outro lugar com a Bahia. Bahia vem para cá. Acabou Bahia. Não, tem mais uma Bahia aqui. Ô, Cacilda. Bahia. Vem cá, Bahia. Bahia. Acabou Bahia. MS, Mato Grosso do Sul. Outro grupinho. Espírito Santo. Outro grupinho para cá. Espírito Santo. Outro grupinho aqui. Grupinho Espírito Santo. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é aqui. Espírito Santo. Espírito Santo é aqui. PR Paraná. Não tem Paraná em lugar nenhum, a gente cria um grupo novo. Amazônia. Grupo novo, porque não tem Amazônia. Espírito Santo. Espírito Santo é aqui. Paraná. Paraná é aqui junto com Paraná. E Mato Grosso do Sul, Corumbá. Pronto, terminei. Olha o tempo que eu levei para fazer isso. Peguei umas 20 e poucas cidades para separar em grupos, por estado. Quantos grupos tem? Vamos ver. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos. Isso que eu acabei de fazer aqui, de pegar os dados e separar em grupos, lá no manual em SQL, Peraí que eu já vou mostrar. Eita, pô, cliquei errado aqui. Peraí, calma. Aqui. Lá no manual, é isso que ele está falando aqui, ó. Group by. Group by. Então, quando a gente vai lá no Select, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Voltar lá no início é mais fácil. Ó, eu quero mostrar para vocês que o Group by é uma das funcionalidades que eu posso usar no Select. Quer ver? Vou voltar aqui no manual. Cadê o manual? Aqui, ó. Nós estamos estudando isso aqui, ó, certo? Select, ok? 6.4.1. Lá no Select, ó, o Group by é uma das opções que eu tenho quando eu necessitar. Então, no Select, se eu precisar dos dados separados, que o software de banco de dados coloque em grupos esses dados,
eu uso o Group By. Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês na prática. Ó. Isso que eu fiz aqui, ó, o software de banco de dados faz se eu colocar o Group By. Então, deixa eu voltar aqui. Então, se eu voltar aqui, ó, como é que eu faço essa brincadeira? Tudo isso aqui que eu estou fazendo aqui, ó, eu vou fazer lá na tabela de cidades para a gente ter aquele mesmo efeito. Tá vendo isso aqui? Olha como é que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz manualmente aqui, tá? Eu vou fazer aqui. From cidades, group by. Quando eu coloco o group by, eu vou falar para o software de banco de dados que ele tem que pegar as cidades e separar em grupos. Só que eu preciso falar para ele qual que é o critério para separar em grupos. Qual foi o nosso critério aqui? O nosso critério aqui, ó, foi a coluna estado. Certo? Então eu vou falar para ele, é a coluna estado. Você vai olhar o que tem dentro da coluna estado e dependendo do valor, você coloca os iguais em grupos separados. Ah, beleza. E o que você quer mostrar? O que eu quero trazer? O que eu quero que o software de banco de dados me devolva? Eu quero que ele me mostre o estado e aí eu vou pedir para ele fazer uma contagem. Conte para mim a quantidade de linhas que ficou em cada grupo. Então, aqui, o que ele faria? Ó? Faria o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então, o que eu estou pedindo com esse count aqui, ó, é o seguinte. Me mostra o estado e quantos você colocou lá. Considerando que o estado é o critério de separação de grupos. Então, olha só o resultado desse comando, que coisa mais linda. Eu tenho 10 cidades da Amazônia, 10 da Bahia, 10 do Espírito Santo. A gente pode confirmar isso aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, e colocar em ordem alfabética por estado, ó, AM tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, bateu. Bahia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Então, olha que interessante. Com o Group By, eu consigo... Com o Group By, eu consigo falar para o software de banco de dados, separa para mim em grupos. E o critério é a coluna estado. E em cada grupo, você faz para mim a contagem. Vamos ver se vocês entenderam. Olha só o que eu vou fazer aqui. Nesse exemplo aqui, ó, o que nós tínhamos feito? Eu tinha mostrado para vocês o quê? Qual foi o somatório de todos os ingressos vendidos, qual foi a média de preço dos ingressos, qual foi o ingresso mais barato, qual foi o ingresso mais caro e quantos ingressos tinham, certo? Só que aí eu acrescentei isso do ano de 2004. Então, todos esses números que eu mostrei para vocês é referente ao ano de 2004. E se eu quisesse ver os mesmos valores, mas por ano? Quanto foi 2005, quanto foi 2004, quanto foi 2023, 2021, por exemplo? O que eu faria? Olha o tanto que isso aqui é legal. Eu estou falando para o software de banco de dados ou banco de dados, você vai separar todos os ingressos para mim. Olha o Group By aqui, ó. Separe todos os ingressos usando como critério year, dia. Dia é a data do ingresso. Se eu pego só o ano. Então ele vai pegar o ano, só o ano. E aí eu vou mandar ele mostrar para a gente o ano e os valores. Então, com esse Group By, o software de banco de dados pega todos os ingressos e separa em grupos por ano. Os que é de 2025 ele coloca num grupo, 2024 no outro, 2023. Depois que ele separou esses ingressos por grupos, aí ele vai somar o valor total de cada grupo, qual que é a média daquele grupo, o mais barato do grupo, o mais caro do grupo e a quantidade que tem em cada grupo. Vamos analisar os resultados agora. Olha isso, que lindo. Quantos ingressos minha rede de cinema vendeu em 2015?
2 ingressos. Qual que foi o mais barato e o mais caro? Mais barato, R$ 21,90. Mais caro, R$ 21,90 também. Na média, deu R$ 21,90. Somando tudo, deu R$ 43,80. 2022. Não, vamos pegar 2023. 2023, a minha rede de cinemas vendeu em ingressos R$ 3.975,44. O ingresso mais barato foi R$ 14,04, o mais caro, R$ 39,86, foram um total de 139 ingressos. Olha só, isso eu fiz com o Group Buy. Então, com o Group Buy, eu tenho uma ferramenta muito poderosa para, quando eu preciso ter informações, na sua grande maioria, informações matemáticas, né? Mas dá para fazer usar outras finalidades também. Mas você consegue começar a ter uma gestão do seu negócio, né? Aí, olha só, e esse Group Buy, gente, ele serve para mais um monte de coisa. Quer ver um exemplo? Ó, vou pegar esse aqui, ó, das cidades, e eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu quero mostrar o nome e o ID das cidades, tá? Olha lá, tem um monte de cidades. São Luís, Imperatriz, Caxias, Timon, Codó, Sailândia, etc. E se eu quiser saber, essas vocês vão resolver para mim. Quantas cidades tem de acordo com a primeira letra do nome? Traduzindo, quantas cidades tem com a letra A, começando o nome da cidade com a letra A, com a letra B, com a letra C, com a letra E, assim sucessivamente? Você consegue ter ideia de como é que resolve isso? Group by a primeira letra. Então, o left, nome, vírgula 1, ele pega a primeira letra do nome. E ele usa essa primeira letra do nome. Olha para você ver, gente, todas aquelas funções que eu pedi para vocês estudarem, vocês usam ela no select, vocês usam essas funções no where, você usa essas funções no group by. Essas funções são muito poderosas, você pode usar ela para mostrar uma informação de um jeito diferente, você pode usar ela para, na hora de selecionar o que interessa do que não interessa, você pode aplicar essas funções, e no group by também. Então, com isso aqui, ó, o que o software de banco de dados vai fazer? Vai pegar a primeira letra do nome e separar. Eu vou até começar a fazer de novo aqui, ó. Seria isso aqui, ó. Cidades. Ó, a tabela de cidades está aqui. Ó, ele vai pegar a tabela de cidades e o group by. Ó, o group by aqui que eu pus, cadê que eu já nem sei, né? Tá aqui. O group by é left nome, vírgula 1. Left nome, vírgula 1, todo mundo já sabe que é um pedaço à esquerda. Que tamanho tem esse pedaço? 1. Então é a primeira letra do nome. Então, se é a primeira letra do nome, o grupo é... Isso aqui é a letra S. Cadê? Tem mais letra. Esse aqui é a letra S. Primeira letra do nome, ó. Tudo que começa com S vai para cá. Ó, tudo que começa com a letra V vai para cá. Mais algum com a letra V? Não. Tá vendo? Eu estou fazendo a mesma coisa aqui do Group By, ó. Aqui com a letra B. Tá vendo? Ó, Caxias, Campo Grande, Codó, tudo com a letra C, ó. Corumbá. Olha lá. O que eu fiz aqui? Fiz um grupo das que começam com a letra C. Então, isso que eu estou fazendo aqui, ó, separando em grupos pela primeira letra do nome, é o que eu pedi aqui, ó. Software de banco de dados, pega as cidades, considera a primeira letra do nome e separa em grupos para mim. E aí, o que eu vou fazer? Para mim saber quanto tem de cada um, eu vou pedir para me mostrar, ó, você me mostra qual é essa primeira letra, e aí depois você conta para mim quantos tem em cada grupo. Então, olha que comando poderoso. Das cidades que eu tenho cadastradas nesse banco de dados, 8 começa com a letra A, 3 começa com a letra B, 15 começa com a letra C, e assim sucessivamente. Então, o que eu quero que vocês se lembrem, e depois, se for o caso, gente, essa aula vai para o YouTube, assiste de novo, quem chegou depois perdeu um pedaço, quem está em casa, não sei nem se tem alguém participando de casa,
Mas assiste de novo porque vale a pena. Porque eu acho que vocês estão percebendo que fica cada vez mais claro que vocês precisam conhecer as funções. Vocês precisam entender que essas funções eu posso usar elas em diversos lugares. Posso usar no select, posso usar no where, posso usar no group by, dependendo da finalidade que eu quero. Para encerrar, eu vou tentar achar uns exercícios aqui que precisa de group by para vocês entenderem. Aqui, ó, não precisa de group by, mas já precisa das funções que eu ensinei hoje. A cidade de menor população tem quantos habitantes? Select from, cadê a tabela de cidades que está aqui? Lá embaixo, a tabela de cidades, ó. Tabela de cidades. Tem a coluna código, nome e população. Olha lá embaixo, ó. Aqui, ó, a tabela de cidades. Na imagem, código, nome e população. A cidade de menor população tem quantos habitantes? A função min pega o menor valor da coluna população. Então, se eu executar esse comando aqui, ó, é uma cidade fantasma, tem 0 habitantes. Parece que tem uma cidade cadastrada com 0, né? Mas na hora que a gente manda corrigir, pronto. Então, a gente já aplicou aqui a função, né? Deixa eu ver se eu acho algum exercício que precise do group by. Na hora que a gente quer, nunca aparece, né? Todas as doenças cadastradas no banco de dados. Excluir, tipo assim, mostrar o nome das doenças quando o nome iniciar com... Aqui, ó, mostrar o nome das doenças com o nome iniciado com a vogal. Isso aqui a gente já fez, coisa bem similar. Nome de todos os pacientes, subtrair, mostrar se é esse primeiro nome das pizzas, retornar a lista, bababá. Quantas pizzas tem uma vogal como terceira letra do nome? Olha aqui a função count. Vamos fazer essa? Select from where. Tá. Qual que é a tabela que eu preciso usar para esse exercício? Pizzas. Então, pizzas. Tá. O que eu preciso trazer? Quantidade. Quantas pizzas? Então, é count. Lá na tabela de pizzas tem a coluna código. Quais as pizzas que eu quero contar? As pizzas que tem na terceira letra do nome uma vogal. E eu ensinei isso para vocês hoje. Tem a função substring, nome da pizza, 3,1. Eu acho que eu já até expliquei isso aqui. Olha aqui. A, I, O, U. Vamos traduzir esse comando. O banco de dados, você vai lá na tabela de pizzas. Quando você chegar na tabela de pizzas, você vai pegar a terceira letra do nome das pizzas. Você vai no nome da pizza, pega a terceira letra. Se essa letra estiver contida nesse conjunto, ela é uma vogal. Quantas pizzas tem uma vogal como terceira letra do nome? Então, essas pizzas me interessam. Essas pizzas que você encontrou com a terceira letra do nome sendo a vogal, você conta a quantidade para mim. E o resultado dá 67. Será que está certo? Resposta certa. Ok? Deixa eu só ver se tem alguma de group by. E aí eu finalizo. Se não, depois a gente... Olha essa aqui, o tanto que é fácil. Qual o valor arrecadado com a venda de pizzas? É só somar o quê? Somar quantidade vezes valor unitário aqui, ó. Porque quando você vende uma pizza, você pode pedir 3 pizzas de portuguesa, 2 pizzas de presunto. Então tem 5 pizzas e o valor unitário. Então seria o quê? Ó? Seria fácil. Vamos fazer aqui, ó. Select from. Bom, o from é itens. Você tem que entender o banco de dados, né? E tem pedidos. Eu quero somar quantidade vezes valor unitário. Só isso. Lá nos itens tem, o cara pediu 3 pizzas de R$10 cada. 3 vezes 10, 30. Vou somar todos. Aqui deu, olha, vendeu pra caramba, hein? 10.420.000 em pizza. Resposta certa, tá vendo? Nome dos pacientes, deixa eu ver. Exiba o nome das cidades.
Mostrar o nome dos pacientes que não têm o sobrenome Facuri. Selecione o colaborar. Eu não sei se no nível 3 já tem grupo BY, tá? Mas eu acho que tem sim. Não vai aparecer. Mas já fizemos exemplos lá, na hora vai ter exercícios com grupo BY para a gente fazer, tá? É porque aqui é tudo aleatório. Beleza. Fechamos então aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida? O que nós aprendemos hoje então? Nós aprendemos hoje a usar o grupo BY com ou sem as funções, que são as funções de somar, calcular a média, pegar o menor valor, maior valor, quantidade. Se você usa essas funções sem o grupo BY, o software de banco de dados aplica em todos os dados que você selecionou. Se você pôs o grupo BY, ele vai separar os dados do grupo e essas funções serão aplicadas individualmente em cada grupo. Ok? Dúvidas? Show de bola. Então eu encerro aqui e na sequência vocês vão entrar aqui e vão fazer exercícios de nível 3. E aí tenta fazer exercício de nível 3, se tiver dificuldade, chama o monitor, se o monitor só não vai te dar a resposta pronta. Mas o monitor vai te dar uma dica, ó, dá uma olhada no manual na função tal. E aí você tenta, depois que você errar umas 3, 4 vezes, aí o monitor te ajuda a responder certo. Se ele não der conta, você dá uma zoada nele, porque ele já foi aprovado nessa disciplina, tem que saber. Vai lá, pode trabalhar aí nos exercícios.